Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O som dos sinos. Trabalho há anos como zelador de uma igreja antiga, construída no alto de uma colina em uma cidade do interior. O templo era majestoso, com torres altas e vitrais que contavam a história dos santos. Durante o dia, fiéis vinham rezar, acendiam velas e faziam suas promessas. Mas à noite, o lugar se tornava algo completamente diferente. As sombras pareciam mais densas, o silêncio era profundo demais, e o vento que soprava pelas frestas das janelas trazia um som que mais lembrava sussurros. Nunca tive medo, pelo menos até a quaresma do ano passado. Foi quando descobri que nem tudo dentro daquela igreja pertencia ao divino. Na primeira semana, os sinos começaram a tocar sozinhos. Isso não seria um problema se não fosse pelo fato de que ninguém podia acessá-los sem subir a longa escadaria dentro da torre. Eles badalavam exatamente às 3 da manhã, um som forte, que ecoava pela cidade e fazia os cães latirem no meio da madrugada. Subi para verificar, esperando encontrar algum pássaro preso nos mecanismos, mas não havia nada. O local estava vazio, apenas o vento gelado circulava pelo espaço estreito. Mas quando comecei a descer, ouvi passos logo acima de mim. Pesados, lentos, acompanhando minha descida. Na segunda semana, começaram as aparições. Durante a limpeza dos bancos de madeira, notei marcas de mãos nas almofadas. Eram marcas sujas, como se alguém com as mãos cheias de fuligem tivesse se ajoelhado ali. O problema, elas apareciam sempre no mesmo lugar, mesmo depois de limpas. E, uma noite, quando olhei pelo vitral do altar, vi uma silhueta no pátio da igreja. Ela estava parada, imóvel, vestindo algo parecido com uma túnica. A figura não se mexia, não respirava. Meu corpo inteiro se arrepiou quando percebi que não havia rosto. Apenas um vazio escuro onde os olhos deveriam estar. Na terceira semana, o confessionário começou a render sozinho. Eu passava perto e ouvia o som da madeira se movendo, como se alguém estivesse entrando ou saindo. Na quarta-feira, tomei coragem e abri a porta. No banco dentro do confessionário, havia um rosário partido ao meio. Quando toquei as contas, um arrepio me percorreu da cabeça aos pés, e ouvi uma voz fraca, quase um sussurro dentro da minha cabeça. Confesse-se. Recuei, sentindo o ar se tornar mais denso. Saí dali o mais rápido possível, mas desde aquela noite, comecei a ter pesadelos. No sonho, eu estava dentro da igreja, sozinho. As velas piscavam, e os sinos tocavam, mas não havia ninguém para tocá-los. Então, a porta do confessionário se abria, e de dentro saía a figura sem rosto, os braços magros estendidos para mim. Eu tentava correr, mas meus pés pareciam presos ao chão. Antes que me tocasse, eu acordava, suando frio. Na quarta semana, algo pior aconteceu. Durante a missa da noite, enquanto o padre fazia a homilia, o crucifixo de madeira acima do altar caiu sozinho. A madeira se espatifou no chão, fazendo um estrondo que silenciou a igreja inteira. O padre, pálido, fez o sinal da cruz e pediu para que todos rezassem. No final da missa, ele me chamou de canto e disse algo que me fez tremer. Eu sei que você tem ouvido e visto coisas. Não precisei responder. Meu olhar confirmou tudo. Ele respirou fundo e me entregou uma chave. Há algo na torre. Preciso que vá comigo. Subimos juntos pela escada estreita. Cada degrau rangia sob nossos pés. Quando chegamos ao topo, ele apontou para um velho baú de ferro, trancado há anos. O que tem aí dentro? Perguntei. Ele hesitou antes de responder.
O diário do primeiro padre desta igreja. Ele desapareceu há muitos anos, mas deixou algo escrito antes de sumir. Quando abrimos o baú, um cheiro de mofo e velhice tomou conta do ambiente. Entre objetos antigos e velas consumidas pelo tempo, estava o diário. Folheamos as páginas, e o que encontramos foi aterrorizante. Durante a quaresma, algo vem me visitar todas as noites. Batidas nos sinos. Sussurros no confessionário. A figura sem rosto. Ela pede que eu me confesse, mas sei que não é Deus quem a enviou. O texto terminava de forma abrupta, como se ele tivesse sido interrompido. Foi então que ouvimos. Os sinos começaram a tocar novamente, mas dessa vez não estávamos sozinhos na torre. Viramos ao mesmo tempo e vimos. A figura estava lá, alta, encurvada, vestindo uma batina antiga e encardida. O rosto era uma mancha negra, sem olhos, sem boca, apenas um vazio. Ele se moveu. O padre agarrou meu braço e corremos escada abaixo, ouvindo os passos da coisa logo atrás de nós. Chegamos à nave da igreja, trancamos a porta e nos ajoelhamos diante do altar, rezando desesperadamente. Os sinos pararam. O silêncio caiu sobre nós como uma sentença. Quando criamos coragem para olhar ao redor, a igreja estava vazia, mas uma vela, no meio do altar, se acendeu sozinha. Desde aquela noite, nunca mais subi na torre. Mas toda quaresma, às 3 da manhã, os sinos ainda tocam sozinhos. E toda quaresma, um novo zelador abandona o trabalho. A missa sombria. Desde criança, sempre fui uma pessoa de fé. Cresci em uma cidadezinha do interior, cercada por matas densas e histórias antigas que assustavam qualquer um. Minha família era devota, e minha avó sempre me ensinou a respeitar os tempos litúrgicos, principalmente a quaresma. É quando o mal se aproxima mais, ela dizia. Eu ouvia, mas nunca acreditei. Até aceitar o trabalho como sacristão da igreja local, um templo centenário, erguido em meio a um morro de pedras. Era um lugar belo, mas carregado de uma atmosfera pesada. Algo que, com o tempo, percebi não ser apenas impressão. Na primeira semana da quaresma, tudo começou com pequenos sinais. Os bancos da igreja apareciam deslocados de suas posições durante a madrugada. As velas do altar queimavam até o final, deixando rastros de cera derretida no chão, mesmo que ninguém as acendesse. O livro de orações do padre amanhecia sempre aberto na mesma página, um trecho do evangelho que falava sobre possessões e exorcismos. O padre, um homem já idoso, apenas me olhava e murmurava: "Está começando de novo." Na segunda semana, as coisas pioraram. Durante a confissão de uma idosa, ouvi algo estranho. Ela chorava e falava baixo, relatando pecados comuns, mas então sua voz mudou. Ficou rouca, sombria, arrastada, e sussurrou algo que me gelou até os ossos. "Você está sendo observado." Congelado, esperei que o padre reagisse, mas ele simplesmente a abençoou e a dispensou. Quando a mulher saiu, perguntei se ele tinha ouvido. Ele apenas suspirou e disse: "Não se confessa apenas diante de Deus." Não entendi na hora, mas naquela noite, quando fui apagar as luzes da igreja, ouvi o eco da mesma voz vindo do altar. Na terceira semana, o sino tocou sozinho no meio da madrugada. Corri para fora e olhei para a torre, mas não havia ninguém lá. Apenas o vento forte sacudia as árvores ao redor. O padre saiu do quarto com um olhar cansado e disse: "Desta vez, será diferente." Foi então que ele me contou. Anos atrás, durante uma quaresma, um padre jovem chegou à cidade para assumir a paróquia. Era um homem sério, dedicado, mas algo mudou nele conforme os dias passavam.
Começou a se afastar, a rezar sozinho por horas e a murmurar coisas estranhas quando pensava estar sozinho. Na Sexta-feira Santa, ele celebrou uma missa à meia-noite, mas não foi uma missa comum. Os poucos fiéis que assistiram disseram que a igreja ficou sufocante, o ar pesado, e que, durante a consagração, as velas se apagaram todas de uma vez. Quando acenderam novamente, o padre estava imóvel, olhando para o altar, murmurando palavras em uma língua desconhecida. No dia seguinte, ele desapareceu. Seu quarto estava intacto, suas roupas dobradas, mas ele nunca mais foi visto. Apenas seu cálice foi encontrado no altar, com vinho seco em seu interior, formando um estranho símbolo escuro. Desde então, o padre me disse: algo ficou aqui. Na quarta semana, vi. Era de madrugada quando ouvi passos vindos da sacristia. Peguei minha lanterna e fui até lá. O corredor estava gelado, e a porta da sacristia entreaberta. Lá dentro, o breviário do padre estava sobre a mesa, mas as páginas estavam todas viradas, como se tivessem sido folheadas por mãos invisíveis. Foi quando ouvi a respiração, baixa, ofegante, vinda de trás da estante de cálices. A lanterna começou a falhar, piscando fraca. Engoli seco e perguntei: tem alguém aí? Silêncio. Então, devagar, um rosto apareceu na fresta entre os móveis. Não era exatamente um rosto. Era algo pálido, sem olhos, apenas um buraco escuro onde deveriam estar. A boca entreaberta mostrava dentes longos, e a pele parecia, errada, enrugada de um jeito antinatural. Meu corpo travou. O ar ficou pesado, e o cheiro de vela queimada invadiu minhas narinas. Então, a coisa murmurou: a missa vai começar. A porta bateu com força atrás de mim, e eu corri como nunca, sentindo passos atrás de mim, acompanhando cada movimento. Cheguei ao altar e me virei. Nada. Apenas o silêncio absoluto da igreja. Na Quinta-feira Santa, o padre me pediu para ajudá-lo em uma última coisa. Precisamos terminar o que começou anos atrás, ele disse. Subimos a torre com um incensário e água benta. Lá, encontramos algo que ninguém sabia que estava ali: o velho cálice do padre desaparecido, coberto de poeira e trancado dentro de uma caixa de madeira. Quando o padre o pegou, um som ecoou dentro da igreja. O órgão tocou sozinho. As portas se fecharam. O vento parou. E então, ouvimos passos na nave da igreja. Olhamos para baixo e vimos. Uma figura vestida com a batina antiga do padre desaparecido caminhava lentamente até o altar. Mas seus pés não tocavam o chão. A missa vai começar. A voz rouca ecoou novamente. O padre jogou a água benta em volta da torre, murmurando orações. A figura se virou para nós, e dessa vez pudemos ver seu rosto. Era o mesmo homem da história, mas agora seu olhar era vazio, morto, com um sorriso macabro congelado nos lábios. A igreja estremeceu. Os vitrais racharam. Os sinos tocaram ensurdecedores. E então, silêncio. A figura sumiu. Desde aquele dia, os fenômenos cessaram. Mas a cada quaresma, às 3 da manhã, o sino toca uma única vez. E no altar, o vinho do cálice nunca seca. O padre que nunca foi enterrado. Desde pequeno, sempre tive uma relação forte com a igreja. Cresci ajudando nas missas, acompanhando procissões e aprendendo sobre os mistérios da fé. Quando fiquei mais velho, aceitei um trabalho como zelador em uma antiga paróquia no interior, um lugar isolado, rodeado por montanhas e um imenso cemitério ao lado. O templo era belíssimo, mas carregado de uma presença que eu não conseguia explicar. O padre, um homem de idade avançada, sempre me alertava para nunca andar pela igreja à noite, principalmente durante a quaresma. Há coisas que nem mesmo a luz pode purificar.
No começo, ignorei os avisos. Mas na primeira semana da quaresma, os sinos começaram a badalar sozinhos, sempre às 3 da manhã. No início, pensei que fosse o vento, mas ao verificar a torre, encontrei os enormes sinos oscilando de um lado para o outro, como se alguém os tivesse acabado de empurrar. O padre, ao ouvir sobre isso, apenas suspirou e murmurou: "Ele ainda está aqui." Na segunda semana, estranhos acontecimentos começaram a se intensificar. Durante a limpeza da sacristia, encontrei velas queimadas em lugares que ninguém tinha acendido. O confessionário rangia sozinho, como se alguém estivesse se ajoelhando para se confessar. Uma noite, ao me preparar para fechar as portas da igreja, ouvi uma voz sussurrada vinda do altar: "Pai, por que me abandonaste?" Meus olhos se arregalaram. Não havia ninguém ali. O padre entrou na igreja e me encontrou pálido, sem conseguir falar direito. Ele colocou a mão em meu ombro e disse: "Se você ouviu isso, então já sabe que ele ainda espera." Eu não entendia. Até que, naquela mesma noite, o padre me contou uma história que poucos conheciam. Décadas atrás, um jovem padre servia naquela paróquia. Ele era devoto, disciplinado, mas profundamente atormentado. No fim da quaresma daquele ano, algo aconteceu durante uma missa da Sexta-feira Santa. No meio da celebração, o jovem padre paralisou no altar. Sua pele ficou pálida, seus olhos vidraram, e ele caiu morto diante de todos. Mas quando foram enterrar seu corpo, descobriram algo aterrorizante. Seu cadáver desapareceu. A igreja ficou marcada por essa história, e desde então, todos os anos, durante a quaresma, estranhos eventos aconteciam. Na terceira semana, vi algo que jamais esquecerei. Era tarde da noite quando ouvi passos no corredor que levava ao altar. Peguei uma lanterna e fui verificar. O frio dentro da igreja era normal, gelado como se estivesse no meio do inverno. Quando cheguei ao altar, vi uma figura de batina, ajoelhada diante do crucifixo. Seu rosto estava oculto pela escuridão, mas sua presença era densa, sufocante. "Senhor, perdoe-me." A voz saiu rouca, distorcida. Meus músculos congelaram. O medo tomou conta de mim, mas ainda assim, dei um passo à frente. A lanterna piscou, e quando a luz se estabilizou, a figura não estava mais lá. Na quarta semana, o padre decidiu que precisávamos terminar o que foi deixado inacabado. Ele acreditava que o espírito do jovem padre ainda vagava pela igreja porque seu corpo nunca foi sepultado. Mas onde estaria? "Precisamos procurar no único lugar que nunca foi explorado", disse o padre. O porão. Aquela era uma parte esquecida da igreja, trancada há anos. Com esforço, conseguimos abrir a porta enferrujada. O cheiro de mofo e umidade era forte. Descemos com lanternas, iluminando cada canto do espaço escuro e apertado. Então encontramos. No fundo do porão, havia um caixão antigo, coberto por poeira e marcas de umidade. No momento em que o padre colocou as mãos sobre ele, um vento gelado soprou pelo local, apagando nossas lanternas por um segundo. Quando as luzes voltaram, ouvimos um barulho. A tampa do caixão se moveu. Demos um passo para trás, enquanto ela se abriu lentamente. Dentro, havia um esqueleto vestindo uma batina negra, as mãos segurando um rosário. Mas o mais assustador era o rosto. A caveira ainda tinha resquícios de pele seca, como se o tempo não tivesse conseguido apagá-lo completamente. E então, os olhos se abriram. 2 órbitas negras nos encararam. O esqueleto abriu a boca, e um sussurro gélido ecoou no porão. "Perdoe-me, pai." O padre começou a rezar desesperadamente, jogando água benta sobre os restos mortais. O porão começou a tremer, e um grito profundo ecoou pela igreja inteira. Corremos para fora, enquanto um vento forte parecia nos empurrar para longe. E então,
Silêncio. Voltamos ao porão e encontramos o caixão vazio. Não havia mais nada ali. O padre apenas olhou para mim e murmurou: ele finalmente foi levado. Desde aquela noite, a igreja nunca mais foi a mesma. O frio sumiu, os sinos pararam de tocar sozinhos, e o confessionário ficou em silêncio. Mas, toda quaresma, à meia-noite, uma vela no altar se acende sozinha. E o rosário do jovem padre sempre aparece diante do crucifixo. A procissão dos mortos. Nasci e cresci em uma cidade pequena do interior, onde a fé e as tradições eram passadas de geração em geração. A quaresma sempre foi um período sagrado para nós, um tempo de respeito e silêncio. Minha avó dizia que, durante esses 40 dias, o véu entre os vivos e os mortos ficava mais fino. Crianças eram proibidas de brincar depois do pôr do sol, os sinos da igreja não tocavam à noite, e todos evitavam caminhar pelas estradas rurais. Eu nunca dei muita importância a essas histórias. Até o ano em que aceitei trabalhar na igreja como auxiliar do Padre Miguel. Meu trabalho era simples: limpar o templo, organizar os bancos e preparar os itens para a missa. Tudo ia bem, até que, na primeira semana da quaresma, notei algo estranho. As velas do altar se apagavam sozinhas, mesmo sem vento. As portas rangiam no meio da noite, como se alguém as estivesse abrindo devagar. E então, na terceira noite, vi algo que me deixou paralisado. Após apagar as luzes da igreja, ao sair para trancar os portões, percebi uma sombra se movendo entre os bancos. Meus olhos se ajustaram à escuridão, e então vi claramente. Uma figura encapuzada caminhava em direção ao altar. Meu coração disparou. Liguei a lanterna, mas a figura simplesmente desapareceu. O silêncio absoluto da igreja se tornou insuportável, como se o próprio ar tivesse sido sugado dali. Na manhã seguinte, contei ao Padre Miguel. Ele não parecia surpreso. Não olhe para eles. E nunca os siga. Essas palavras ficaram ecoando na minha mente. Eles. Que história era essa? Na segunda semana, as coisas pioraram. Enquanto varria os corredores da igreja, ouvi passos atrás de mim. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém. A sensação de ser observado aumentava a cada dia. Na quarta noite, fui acordado por um barulho alto vindo da sacristia. Peguei minha lanterna e fui verificar. Ao abrir a porta, senti um vento gélido. E então, vi algo que jamais esquecerei. O grande crucifixo da igreja estava virado ao contrário. Minha respiração falhou. Corri até o quarto do padre e o acordei. Ele veio comigo até a igreja, olhou para a cruz e murmurou uma oração. Depois, suspirou e me olhou nos olhos. Você precisa entender. Há uma procissão que caminha entre nós durante a quaresma. Do que o Senhor está falando? Perguntei, confuso. Ele hesitou antes de continuar. Há muito tempo, um grupo de fiéis partiu daqui para uma peregrinação, mas foram apanhados por uma tempestade e morreram perdidos na mata. Dizem que, desde então, suas almas nunca encontraram descanso. Toda quaresma, eles refazem o caminho, tentando encontrar o caminho de volta. Um arrepio subiu pela minha espinha. Na terceira semana, vi com meus próprios olhos. Era madrugada quando ouvi vozes do lado de fora. Vozes arrastadas, sussurradas, murmurando orações em um latim estranho. O som vinha da estrada de terra que levava à igreja. Abri a janela do meu quarto e vi. Uma procissão de sombras caminhava lentamente pela estrada. Figuras altas, envoltas em mantos negros, seguravam velas apagadas. Elas se moviam em silêncio, sem fazer barulho algum. O ar ao redor delas parecia distorcido,
como se não pertencessem completamente a este mundo. Foi então que uma delas parou. Virou-se lentamente em minha direção. Mesmo à distância, senti um frio avassalador tomar conta do meu corpo. Algo dentro de mim gritava para que eu fechasse os olhos, mas eu não consegui. O encapuzado ergueu a mão. Apontou para mim. E então, todas as velas da procissão se acenderam ao mesmo tempo. O quarto escureceu, e tudo ficou em silêncio absoluto. Na manhã seguinte, contei ao padre Miguel o que tinha visto. Ele ficou pálido. Você olhou para eles? Engoli seco e assenti. Ele respirou fundo. Então, eles vão te chamar. O pânico tomou conta de mim. O que isso significava? Ele apenas me disse para evitar sair à noite e, acima de tudo, nunca responder se eu ouvisse meu nome. Na última semana da Quaresma, o chamado veio. Eu estava na igreja, fechando as janelas após a missa, quando ouvi: "Venha." Uma voz baixa, quase um sussurro, pronunciou meu nome. Virei bruscamente. O templo estava vazio. Meu coração disparou. Eu sabia que não deveria responder. Dei um passo para trás e então vi. Na entrada da igreja, uma figura encapuzada estava parada. Ela levantou a mão e apontou para mim. O ar ficou denso, pesado. O cheiro de vela derretida encheu minhas narinas. E então, sem aviso, as velas do altar se apagaram. O padre Miguel entrou correndo na igreja, segurando um crucifixo. Ele começou a rezar em voz alta, e a figura recuou lentamente, até desaparecer na escuridão. Ele se virou para mim, o rosto suado e cansado. "Você precisa sair daqui antes da Sexta-feira Santa." Eu não hesitei. Arrumei minhas coisas e deixei a cidade naquela mesma noite. Nunca mais voltei. Mas, às vezes, nas madrugadas silenciosas, ainda ouço aquela voz chamando o meu nome. E sinto que, um dia, a procissão dos mortos vai encontrar o caminho até mim. O canto da Sexta-feira Santa. A cidade de São Sebastião sempre teve um espírito quieto, silencioso e reservado, onde a fé era levada ao extremo durante a Quaresma. As igrejas ficavam lotadas e as ruas desertas após o anoitecer. Para os mais jovens, era apenas uma tradição religiosa. Mas para os mais velhos, era um período de respeito profundo, quando o véu entre os vivos e os mortos se tornava muito mais fino. Eu não acreditava em nada disso. Cresci ouvindo histórias sobre a Sexta-feira Santa, mas sempre considerei tudo como superstições. Meus amigos, Marcos e Isabela, me desafiavam constantemente a ir até a capela antiga, que ficava no final da rua principal. Dizem que ninguém deve entrar na capela durante a Quaresma, especialmente na Sexta-feira Santa. A cidade tinha suas razões para temer aquele lugar, mas ninguém sabia explicar exatamente o porquê. Alguns diziam que, naquelas noites, o espírito do antigo padre, que havia sido enterrado nas terras da capela, voltava para tocar o sino, algo que ninguém jamais tinha ouvido. Era uma noite fria quando Marcos, Isabela e eu decidimos desafiar a lenda. Na Sexta-feira Santa, nos encontramos à beira da capela, onde o tempo parecia ter parado. A madeira da porta rangia ao ser empurrada, e uma sensação de aperto tomou conta de todos nós. A capela estava escura, sem uma única vela acesa, mas algo dentro de mim dizia que a presença de algo maligno era inegável. "Vamos logo, antes que o padre venha", Marcos disse, quebrando o silêncio. Passamos pela porta. O ar estava pesado, como se a própria atmosfera estivesse consumindo a luz que trazíamos conosco. O som dos nossos passos ecoava pelo lugar vazio, mas algo ali estava errado. Não era só o silêncio, era algo mais profundo, algo que fazia com que meu coração batesse mais rápido e minha respiração ficasse mais curta. Isabela foi a primeira a ouvir. "Alguém está cantando."
Ela disse, com a voz tremendo. Eu olhei para ela, confuso. Não havia ninguém ali. Mas, então, o som se tornou mais claro. Era um canto baixo, doloroso, cheio de sofrimento. Eu tentei ignorar, mas algo no fundo da minha mente sabia que aquele canto não era humano. Fomos até o altar. A cruz estava coberta por um pano preto, e o ambiente parecia mais escuro do que o normal, como se o próprio espaço estivesse drenando a luz. Em cima do altar, um livro antigo estava aberto, suas páginas marcadas por algo que parecia estar se movendo. Não era o vento, pois a capela estava completamente fechada. O canto continuava. Agora, mais forte. Era como se estivesse vindo do fundo da terra, como se os mortos estivessem chamando. Olhei para Marcos, mas ele estava parado, imóvel. Sua expressão estava vazia, quase como se ele estivesse hipnotizado. Isabela também parecia fora de si, suas mãos apertando o peito como se estivesse sentindo dor. Eu não sabia o que fazer, mas uma sensação estranha me dizia que deveria sair dali. Antes que pudesse fazer qualquer movimento, a porta da capela bateu com força, fechando-se sozinha. O som do sino de uma igreja distante começou a soar, mas não era o sino da nossa cidade. Era um som abafado, vindo de dentro da capela, cada toque mais distante, mais triste. Então, a voz que cantava parou. O silêncio ficou insuportável. Foi quando algo se moveu atrás do altar. Eu congelei. Algo se levantou da escuridão, algo que parecia uma sombra formada de ossos e rochas, com os olhos vazios e uma aura de desesperança. A figura se aproximou lentamente, como se estivesse nos observando o tempo todo. Ela se aproximou de Marcos primeiro. Seus olhos estavam fixos no rosto dele, e um sussurro suave saiu de seus lábios secos. Você é o próximo. Marcos tentou gritar, mas sua voz se perdeu no ar. Sua boca se abriu em um grito silencioso. Então, a figura se moveu mais rápido, colocando uma mão esquelética sobre seu peito. Isabela tentou correr, mas suas pernas estavam paralisadas. Ela caiu de joelhos, incapaz de se mover. O canto recomeçou, agora mais forte e mais agonizante. Sabe o que dizem sobre a Quaresma? A figura sussurrou para mim. A cada sexta-feira santa, alguém deve ser escolhido para pagar pelo que os vivos ignoram. Eu não sabia o que fazer. A capela estava viva de um modo que eu nunca imaginara. As paredes pareciam pulsar, como se o local estivesse se alimentando de nossa alma, nos engolindo lentamente. Então, a voz de Marcos ecoou, distorcida, como se fosse apenas um eco das profundezas do inferno. Não olhe para os olhos. Não siga o canto. Mas era tarde demais. Eu olhei. Os olhos da figura eram negros como breu, e dentro deles havia uma imagem refletida. Nós, três, caídos e sem vida. O horror se instalou em minha mente, e a sensação de que o tempo havia parado tomou conta de mim. Eu não sei como, mas consegui sair da capela. Corri para a porta, que se abriu sozinha, como se me libertasse. Quando olhei para trás, a capela estava vazia, mas eu sabia que não estava sozinho. Desde aquela noite, a voz não parou. Ela continua me chamando. Cada sexta-feira santa, o canto da capela ressoa na minha mente. Cada ano, ela está mais perto. Eu sei que, um dia, ela virá. Eu e Marcos, Isabela, todos nós seremos chamados. O canto vai nos levar. E talvez, quando isso acontecer, a capela não será mais só um lugar de lendas. Será a nossa